Bom dia, filho. Aqui, viu, Naron? Eu lembrei essa semana, quando você liderava o turismo na Bahia, e você foi uma das principais agências de viagem da Bahia. A Rumo, depois a Rota, depois a Rumo. Eu fui. Fernando? Eu fui pra Disney com a Rumo Turismo. Nos meus 15 anos de idade. E aí eu me lembrando o seguinte. Não faça tanto tempo assim, quando eu tinha 15, né? Em 1982, nós vamos para a Copa do Mundo. Aí fizemos uma parceria com a empresa de Naron. E aí Naron me botou no avião, cheguei no aeroporto, embarquei aqui em Salvador, cheguei no Rio de Janeiro, um avião da Ibéria. Quando eu nem sabia o que era. Quando eu dou meu bilhete lá, o cara me dá uma poltrona de primeira classe. O senhor tá certo? Não, primeira classe. É a primeira vez que eu viajei de primeira classe de avião, viu? Agora veja a coincidência, viu, senhor Naron Vasconcelos? Porque estou falando aqui que você me deu passagem. Essa história eu conheço. Aí quem estava de junto, quem era meus colegas de viagem. De poltrona ao lado. Só tinha notáveis. Nada mais, nada menos que o Rei Pelé e Sua Majestade João Avelange. É uma conversa boa, né, velho? Imagina. 10 horas de viagem. Do Rio de Janeiro até Madrid, conversando com o Pelé, mole. Quer dizer, conversando comigo, ele dormia, comia, batia papo. Eu lembrei dele no dia que ele teve em Feira de Santana. Me lembro, eu tive em Feira de Santana. Tal. Fluminense de Feira, como é que tá o Fluminense de Feira? Mais ou menos. Naron, e o turismo em Feira de Santana, Naron? O que é que aconteceu com o turismo em Feira de Santana? Bom, aconteceu com o turismo não, aconteceu com os agentes de viagem. A internet realmente foi muito prejudicada. Ela tem um lado positivo para o agente de viagem a nível da agilidade na operação de um pacote de viagem, de você conseguir uma reserva. Antigamente era no telefone, trouxe uma série de benefícios, mas comercialmente ela tirou muita gente do mercado, principalmente no processo de venda de passagem aérea para negócios. Isso realmente hoje você não precisa de um agente de viagem para você adquirir uma passagem, comprar uma passagem de avião, que era o carro-chefe de uma agência de viagem. O turismo vinha após, certo? Vinha depois. Para você montava grupos, entende? Como nós já fizemos aqui, muita coisa a nível de... Eu tinha no período de férias de junho, nós fazíamos sempre Disney. Nós fomos a primeira agência de viagem do interior do estado da Bahia, foi aqui em Feira de Santana. Depois da nossa representação, porque nós começamos em feira aqui como representante da Transbrasil Linhas Aéreas. Nós éramos representantes da Transbrasil. Na época, era a Viatur, de propriedade de Raimundo Gama e Zé Olímpio. E eu entrei como gerente. E lá, eu conduzindo a agência, a empresa de prestação de serviço, a Trem Brasil, eu saquei de que Feira de Santana a gente iria abrir o leque de ofertas, trabalhando com todas as companhias aéreas, não só o Trem Brasil, que era muito limitado, era uma empresa ainda pequena, diante de uma Varig, de uma Cruzeiro do Sul, até mesmo diante de uma Varig, de uma VASP. Então a gente estava limitado. E o mercado de feira eu sentia a necessidade da gente ter uma prestação de serviço mais ampla, com todas as companhias aéreas, inclusive internacionais, certo? Foi quando eu, conversando com o Zé Olímpio e Gama, eles, na realidade, me deram total liberdade para conduzir o processo, porque eles eram... Zé Olímpio na área de modas, tudo isso, ele não se envolvia muito. E eu descobri de que Feira de Santana tinha potencial, já tinha mercado para uma agência de viagem. Aí fui ao Rio de Janeiro, na época a Embratur era no Rio de Janeiro,
e me informar de como a gente poderia conseguir um registro da Embratur para desenvolver o segmento de agentes de viagem em Feira de Santana. E vim de lá com toda a orientação, fizemos um estudo de mercado e saiu o nosso registro. Daí para frente, o céu foi o limite, literalmente. Ô, Narão, o aeroporto de Feira de Santana, esse é um dos assuntos muito discutíveis. Tem hoje viabilidade para ser um aeroporto de frequências para... Se discute muito, uns acham que não, outros acham que sim, e vivemos até hoje esse aeroporto de Feira de Santana nesse limbo, não é? Não sobe nem desce. Eu pergunto a você, Feira de Santana tem capacidade para ter um aeroporto competitivo? Olha, Dilson, na realidade, hoje ainda se discute isso, mas quem deu pontapé inicial disso fomos nós, à época, certo? Foi quando aqui vieram pessoal da VASP, pessoal da Nordeste Linhas Aéreas, que era aviação de terceiro nível, regional, certo? E estudos já foram feitos na época que viabilizava, mas é um problema de vontade política, certo? Nada disso aconteceu. Mas hoje eu acho que, Feira de Santana, se Feira de Santana fosse a mais 100 quilômetros de Salvador, mais 100, em torno de 200 a 300 quilômetros, Feira de Santana seria uma outra cidade que não é hoje, certo? A proximidade de Feira a Salvador ainda prejudica em alguns aspectos. E no aspecto com referência a transporte aéreo de passageiro, eu não diria que nós teríamos uma demanda para várias frequências de voo aqui. Mas sim, nós perdemos o bonde da história quando o aeroporto 2 de Julho fez a última reforma. O terminal de carga de Salvador deveria ser Feira de Santana. Ali nós perdemos o bonde da história. Aí sim, Feira deveria ter um terminal de cargas em Feira de Santana, de carga aérea, e Salvador ficaria só com passagem aérea de passageiro, aeroporto de passageiro. E Feira de Santana, pela situação geográfica de Feira, certo? O maior entrocamento rodoviário do Nordeste, aqui deveria ter um aeroporto de carga. A carga viria para Feira de Santana. E isso, na realidade, durante o tempo aí no momento que a gente tivesse uma estação de carga aqui, poderia haver algumas frequências de voo doméstico aqui em Feira. Bom, você foi o introdutor ao lado do Zé Coió de camarotes na micareta. Eu falava agora com você que foi a primeira experiência em Feira de Santana. Você não foi na Bahia. Quer dizer que antes da micareta de Feira de Santana não existia camarotes em Salvador? A minha maior mancada foi não registrar isso. Senão eu estava hoje rico, não estava hoje como funcionário da Prefeitura Municipal. Certo? Porque, na realidade, Salvador não tinha camarote. Salvador, o carnaval era na Avenida 7, era cá hoje é o circuito... Barrondina. Não tinha Barrondina, era cá no centro, né? Então, o que era Salvador? A fama de Salvador era as arquibancadas do Campo Grande. Na época, Carnaval de Salvador, arquibancada do Campo Grande. Arquibancada. Eu vendo, aí eu estive no Rio, na Marquês de Sapucaí, fui ver o Carnaval do Rio. Eu era meio maluco. Eu paguei caro por querer ser pioneiro nas coisas. Entende? Paguei, tive meus bônus e meus ônus, muito mais ônus do que bônus, certo? Eu gostava de sair na frente. Eu acho que eu plantei muito em Feira determinadas situações de que Feira ainda não estava preparada. Entende? Basta eu dizer que a primeiro comércio em Feira de Santana com ar-condicionado foi a Rota Turismo.
Era a Rota Turismo Elegante, era eram 2 casas comerciais Eu tinha ar-condicionado. com ar-condicionado. E daí para frente só banco. Porque o pessoal, não, ar-condicionado nego não entra, o tabaréu não entra. Para você ver, eu sempre tive um pouquinho na frente, certo? Então eu fui ao Rio, vi o carnaval da Marquês de São Paulo. E lá eu vi camarote. Eu disse, rapaz, eu vou fazer esse negócio em feira. E vim para a feira, na micareta seguinte, eu chamei um cara de Salvador e disse, rapaz, eu quero fazer aquele negócio daqueles camarotes no Rio, é interessante aqui em feira, nossa avenida, a Avenida Getúlio Vargas, dá para a gente fazer de um lado, dá para fazer do outro. Rapaz, na época, nós fizemos a zorra toda em madeira e em barrote, porque não tinha ainda o equipamento, esse equipamento metálico tubular de encaixe, só tinha arquibancada. Aí eu procurei um cara em Salvador que fazia as arquibancadas. Eu disse, bicho, aí não pode moldar isso aqui para fazer um 4x4, tipo um camarote. Eu disse, não, isso aqui dá para fazer tudo, Narô. Aí eu disse, tu vem para a feira que a gente vai fazer. Vamos fazer 12 lá em feira. 12 camarotes, 6 de um lado, 6 do outro, na frente do Ana Mila. Certo? O primeiro ano a gente fez de madeira. O negócio de noite encheu a zoa, quase que o negócio caía. Certo? Aí eu disse, eu faço. A gente dá para fazer com estrutura metálica. Aí ele veio, fez em Feira de Santana. Ele mesmo depois começou a fazer em Salvador. Eu levei esse projeto para Itabuna, levei para Vitória da Conquista, e aí proliferou. Quer dizer, é interessante, é verdade. Vocês lembram bem, só existiam as arquibancadas do Campo Grande. Não existia camarote. Não existia camarote. Era o pessoal ficava na sacada das casas, quem tinha comércio ficava em cima da marquise. Era assim o Carnaval de Salvador. Bom, aí você introduziu a Aí eu peguei Zé Coió como um grande vendedor. E Zé Coió começou a vender isso e a gente fazendo, aí foi aumentando. Na sua época ainda importava a decoração do Rio de Janeiro para a micareta de feira, né? Às vezes vinha coisa de Rio e às vezes vinha coisa do próprio Salvador. Porque antigamente, na realidade, os carnavais tinha como dizer, decoração, né? Tinha temas. Porque hoje é luz. Hoje é luz. A decoração hoje é luz. A iluminação. Antigamente tinha tema. Tinha tema. Tinha até concursos, né? Para ver que é o tema melhor. A coisa, rapaz, nós estamos evoluindo em uma série de coisas, até mesmo do lúdico, nós estamos evoluindo. Não há mais lúdico. Roberto Carlos, foi a primeira vez que veio em feira, foi você que trouxe? Trouxemos Roberto Carlos em feira no Péricles Valadares. E ali eu também fiz, em 1966, nós fizemos o primeiro festival de rock em Feira de Santana, com Raulzito, com as melhores bandas. Na época nós lançamos a banda Os Trogloditas. Você era membro da banda? Membro da banda. Tocava o que na banda? Eu tocava saxofone, sou saxofonista. Tocava sax. A banda, Os Trogloditas, era Troglodita. Eu vou contar uma história aqui, com referência a Troglodita. Nós também perdemos o bonde da história, certo? Porque quando houve a Revolução, que Caetano e Gil foram convidados... O golpe de 64. Caetano e Gil foram convidados, depois de uma prisão, foram convidados a deixar o país. Roberto Santana, que era, na época, diretor musical da Philips do Brasil, menino daqui de Ipirá, Roberto Santana, tinha só 15 dias para preparar um show de despedida de Gil e Caetano do Brasil, no Teatro Castro Alves. Um belo dia, eu na época era tesoureiro da prefeitura, era tesoureiro pagador. Me chega uma pessoa lá, um emissário de Roberto Santana, para levar a banda, os Trogloditas. Na época, era a única banda que teria condição de fazer um show de Caetano e Gil, acompanhar Caetano e Gil em Salvador. E, rapaz, lamentavelmente, eu tinha músico, eu tinha Marcelo que trabalhava, eu tinha Rui que trabalhava em banco,
E esse pessoal não teve condição de sair dos empregos, porque a gente teria que ir para Salvador 48 horas depois do convite. Sim. Dentro de 48 você tem que estar em Salvador com o seu pessoal para começar os ensaios e fazer o show. Nós perdemos a oportunidade de estar com o Gil Caetano no show do Castro, que foi uma maravilha, certo? E tocando, acompanhando essas feras na época. Aí nós não tivemos condição de ir, fizeram um catado de músicos em Salvador, com Perinho Albuquerque, maestro Perinho Albuquerque, Moacir, Carleba, baterista na época dos Panteras, que era de Raul Seixas, fizeram um catado lá e fizeram o show. Então, diante disso, nós ficamos frustrados, e aí Roberto Santana resolveu fazer um show no Vila Velha com Tom Zé. E nós ficamos um mês em Salvador, em cartaz, no Teatro Vila Velha, acompanhando Tom Zé de Abreu, quando ele lançou no último festival da Record em São Paulo, ganhou com aquela música São Paulo, Meu Amor. Bom, aí, veja bem, você criou os Trogloditas. Em Feira de Santana tinha uma boate chamada Caverna. Lógico, se nós somos trogloditas, o lugar de troglodita é na caverna. Então também foi outra jogada nossa. Aí foi o Modezinho Cerqueira que foi. Mas não começou não começou com o Modezinho. Tem ainda esse detalhe. A caverninha era no fundo do Galo de Ouro, lá da frente da casa de Chico Pinto. Se lembra que tinha aquele restaurante ali, o Galo de Ouro? Tinha aquele restaurante da frente da casa de Chico Pinto. Nós tínhamos um contrato no Cajueiro, todos esses grandes artistas vinham. O Galo de Ouro, eu me lembro que uma vez o Fluminense do Rio veio jogar em Feira. Tele Santana era o técnico, Carlos Alberto, lateral, campeão do mundo, era o lateral. E terminado o jogo, eles foram jantar no Galo de Ouro. Porque era um restaurante. Era um restaurante. Na casa de Chico Pinto, que era o lugar mais chique de Feira de Santana, para o Fluminense do Rio de Janeiro. Disso, nós temos história disso. É para passar um dia aqui contando. Você me provocando. Lembro de Tele Santana. Batendo na marca do Pedro. Eu me lembro de Tele Santana com o timaço do Fluminense. Eu me lembrei de Amoroso Carlos Alberto, o campeão do mundo, né? Então, o que acontece? No Galo de Ouro, meu amigo, aquela churrascaria, que era a melhor churrascaria de Feira de Santana, meu amigo. Era chique demais. Quem comia no Galo de Ouro, rapaz? Você vai almoçar no Galo de Ouro? À la carte. Bom, mas a história da caverna. A caverna. Então, nós saímos, o Cajueiro, na época, a banda tocar, todos esses grandes artistas não vinham com banda. Eles eram contratados e a banda, o clube tinha que dar a banda. E a gente acompanhou quase esse povo todo aí. A gente acompanhava, certo? Ia ensaiar de tarde, eles chegavam de manhã ou à noite da sexta, ficava no Feira Palace, e aí eu, Marcelo, a base da banda, passar a música que ele ia lá. Marcelo, um monstro como guitarrista, Marcelo Melo, né? Chegava, deitava e rolava, os caras, porra. Então a gente fazia, né, realmente, acompanhavam eles. Mas aí veio a época das discotecas, da música eletrônica. E a gente fazia todo sábado a boate do Cajueiro. A boate do Cajueiro a gente fazia. Aí botaram um equipamento de som Akai, aqueles Akai grandes de rolo, e aí a moda era música mecânica. Aí seu Ulisses, na época, presidente, disse, Naron, não dá mais para vocês vêm fazer o Réveillon, as festas grandes, mas a boate vai ser só. Aí eu disse, tudo bem, seu Ulisses, não tem problema, eu vou fazer minha boate. Eu disse, vou fazer o que eu tenho que tocar todo sábado, Meu público, eu já tinha um público, onde a banda ia, o povo ia, a alta sociedade de Feira andar. Eu disse, o diabo é que eu vou fazer uma boate na rua, o pessoal acha que boate é brega. Eu tenho que desmistificar isso, não vai deixar o povo ir. E aí fiz no fundo do Galo de Ouro, rapaz. Quem fez a ornamentação toda foi a gente. Com papel, fazia as cavernas lá, tudo isso, os bancos, os tamboretes. Meu irmão, era briga para nego entrar
nessa boate. E Modesio, recém-formado, chegou aqui para dirigir, para ser o gerente da Baveima, novinho, top de linha na época, era o cara em feira, era o meu maior cliente. E um dia ele se retou lá e disse, não, isso aqui está desconfortável. Eu disse, mas meu irmão, eu ainda estou devendo a Cirola no banco de administração, que me arrumou um dinheiro lá com o Noé, para eu pagar o que eu fiz aqui. Ele disse, quanto é? A gente vai lá e vai pagar e você vai sair daqui. Eu disse, mas rapaz, deixa a gente mais aqui um pouquinho. Ele disse, não, isso aqui vai chegar ao ponto que ninguém vai vir. Porque é desconfortável, esses tamboretes não dá, aí brincando, não dá nem minha bunda. E o pessoal pedia uísque, entende? Uísque, cigarro importado e tinha tudo lá. Negócio da zoa. Boate fervia, rapaz, nego trocava tapa na porta para entrar. Saía, não, a mesa é minha, a mesa é minha. Eu tinha pouca coisa para oferecer, certo? Daí, onde é hoje a Localiza, que foi o BNB, antigamente foi a caverna e antes da caverna foi o Juá. O Juá foi um barzinho lá. A caverna era tipo caverna, era uma decoração. A decoração, e lá onde os Trogloditas, essa banda fazia. Aí eu fechamos. O Juá tinha fechado, Modesio alugou na mão de Oscar Tabarel, entende? Aquilo ali era de Oscar Tabarel, alugou e disse, não, a boate vai vir para aqui. E fizemos na época a maior boate do interior da Bahia, quiçá de Salvador, que só tinha a Galeria 114 e o Anjo Azul. O pessoal vinha de Salvador para a boate aqui em feira em função da banda. Ele foi para o Rio com o Modesio, aí Modesio se tornou sócio. Eu disse, olha, eu vou como sócio seu, agora aí o investimento é seu. E ele fez todos os investimentos, botou luz negra que feira não tinha, o povo comprava roupa para ficar lá olhando o efeito, né? Luz estroboscópica, tudo isso. E aí o nome continuou Caverna em função dos trogloditas. Bom, esse é um pouco da história de Naron Vasconcelos, que fez história em Feira de Santana como agente de viagem, fez história como cantor, como instrumentista, como homem de banda do show business de Feira de Santana e que introduziu o micareta, os camarotes. Então, Naron, o que a gente quer nesse momento é lembrar que Feira de Santana precisa acreditar nessas ideias, nesses talentos que Feira de Santana teve e que outros vão surgindo. Mas o que eu fico muito sentido é que Feira não reconhece. Isso é fato. Não tem reconhecido. Eu sou vítima essas disso. figuras como você que fizeram acontecer em Feira de Santana. Nivaldo Vieira tem uma mensagem aí para dar no nosso Bom Dia Feira para a gente concluir essa entrevista. Bom dia, Dilson Barbosa, Ana Paula e a todos da Princesa FM. Bom dia, Feira. Ô Dilson, eu quero me congratular em você trazer essa figura ilustre que é o nosso querido Naron Vasconcelos para contar um pouco, não só da sua história, mas da história da Feira de Santana. E lamentavelmente, Dilson, nós podemos falar isso. Este homem, esta mente fantástica que é o Naron Vasconcelos, vive hoje na prefeitura praticamente isolado dos seus conhecimentos por falta de oportunidades. É por isso, Deus, que eu venho insistindo que você possa adentrar nesta luta, que os quadros técnicos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana merecem e têm necessidade de ter um salário compatível para com as suas funções desenvolvidas. Não é possível, Deus, que nós não tenhamos quadros técnicos, na sua maioria, na Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Veja você a história de Naron Vasconcelos e tantos outros, Deus, que nós temos na Prefeitura com salários em torno de R$3.000. É muito pouco. Filhos da Terra, cresce na sua cidade, principalmente no poder público municipal. Meu abraço, estou na sua sintonia, me congratulando com essa participação recentemente de Zé Coió e hoje de Naron Vasconcelos. Bom dia, Nivaldo Vieira. Ok, Nivaldo. Ana Paula, mais alguém? Não. Ok, não. Você ouviu aí?
Ô, Nivaldo, muito obrigado aí pela participação. Mas é isso aí, vida que segue, a vida é cíclica. Eu tenho minha consciência muito tranquila da minha importância, isso aí eu tenho consciência da minha importância junto à minha comunidade. Narão, muito obrigado, continuamos sendo seu fã, viu, amigo? E obrigado pela contribuição que você deu ao rádio de Feira de Santana, porque naquela época tudo era presencial. E era a sua agência de viagem que colaborava e às vezes patrocinava. E eu me recordo que até para o Fluminense de Feira, me lembro que fomos buscar o Anselmo para ver o Fluminense. Anselmo só queria vir de avião, o Fluminense só tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. De ônibus eu não vou, aí Narão não, eu dou uma passagem aérea. E trouxemos o Anselmo, que mais tarde foi a grande artilheiro do Fluminense de Feira de Santana, graças a você. Miro Nascimento? É Miro que está o esporte, né? Com o Miro, né? Tem o giro esportivo. Então, Narão, muito obrigado, viu? E outra oportunidade de volta para falar só para encerrar, coincidentemente, na minha história, passou também Beto Barbosa. Eu era diretor social quando ele esteve a única vez em Feira de Santana, no Clube de Campo Cajueiro. Pois é, mas você trouxe o Roberto Carlos 2 vezes em Feira. Roberto Carlos trouxe 3 vezes. 3 vezes em Feira. 3 vezes. Narão Vasconcelos, grande história para contar de Feira de Santana, e é um grande benfeitor de Feira de Santana. A gente volta. Eu que agradeço. A gente volta agora com quem, né? Com o Giro Esportivo Miro Nascimento. Agora, no Bom Dia Feira, Giro Esportivo. Oferecimento, Retífica Modelo, a melhor em retífica de motor.